Olá, olá, sejam bem-vindos. Hoje, nessa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as transformações na matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes. Hoje nós vamos dar uma atenção especial à ciclagem do enxofre. Então, a gente vai dar uma olhada em como esse elemento ele se transforma. Então, para isso, a gente vai ter que entender um pouquinho como é que é esse ciclo do enxofre, né? Como é que é o fluxo dele através dos diferentes compartimentos que existem. Bom, destaco que existe assim uma grande similaridade e ao mesmo tempo uma grande diferença entre a ciclagem do nitrogênio e do enxofre. Por quê? Porque eles têm assim compatibilidades em relação à transferência serem similares, a absorção, que é na forma de ânions solúveis, ao fato de a maior reserva em ambos estarem na matéria orgânica, ambos serem passíveis fortes de lixiviação, e uma característica assim, bem marcante nos dois ciclos, né? A questão de que processos microbianos causam a eliminação deles na forma gasosa. Isso é liberado para o meio ambiente. E como a gente vem conversando, né, isso pode causar uma série de alterações. Bom, embora eles tenham essa semelhança, o ciclo do enxofre ele é um pouco mais complexo do que o do nitrogênio. Por quê? Porque o enxofre ele tem diferentes capacidades de oxidação maiores do que o do nitrogênio. Então, a gente vai ver nessa aula de hoje que o enxofre ele tem diferentes estados de oxidação e que isso aí gera aí algumas variáveis. Além disso, alguns dos processos de transformação ocorrem abioticamente, ou seja, sem a participação dos seres vivos. Então, são transformações espontâneas que acontecem com esse elemento. Bom, o enxofre é essencial para todos os seres vivos, ele é constituinte das proteínas. Por quê? Porque muitos aminoácidos utilizam esse elemento, especialmente a cisteína e a metionina. Ele está presente em vitaminas, hormônios, coenzimas. Só para a gente citar algumas, né? Quem é que não conhece, né? O acetil-CoA. Quem é que não conhece o NADH? Quem é que não conhece essa enzima, né? A ferredoxina. Então, a presença desse elemento é marcante em diferentes biomoléculas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente os diferentes estados de oxidação, mas a gente destaca que existe o sulfeto, onde a gente tem o maior estado de redução, e existe o sulfato, onde a gente tem o maior estado de oxidação. E entre eles existe uma série de outras possibilidades. A gente vai ver isso aí com mais detalhes. Qual é o maior reservatório que a gente tem de enxofre? O maior reservatório ele está na litosfera, sendo que a matéria orgânica do solo tem uma grande participação nesse reservatório. A gente observa que existe um reservatório na forma orgânica e na forma inorgânica, tá? E existe aí toda essa participação dos micro-organismos nessa troca. A biosfera, ela também vem como um reservatório importante. A gente observa, como já falou, a presença do enxofre nas proteínas, mas cabe destacar que, embora a gente tenha a participação do enxofre, quando a gente compara com o nitrogênio, a gente vê que a participação dele é bem menor, né? Que as nossas biomoléculas, que as nossas proteínas, obviamente, têm uma quantidade de nitrogênio muito superior à de enxofre. Esse ciclo do enxofre, essa ciclagem, ela tenderia a ser um pouco lenta. Porém, a atividade antrópica tem acelerado essas transformações. Então, a gente observa uma série de atividades, como a queima de combustíveis fósseis, a queima de vegetação, que tem ampliado a liberação de enxofre para a atmosfera. E isso pode trazer aí a famosa chuva ácida, contaminações e etc.
Bom, então a gente poderia olhar o ciclo do enxofre de diferentes maneiras. A gente observa que tem uma parte que ela ocorre na atmosfera, com enxofre na forma gasosa, e tem uma parte que ocorre no solo. Tá? Então, a gente tem o gás, que ele pode ficar numa forma, o H2S, do ácido sulfídrico, que ele pode ficar numa forma de dióxido de enxofre, e isso pode retornar ao solo. O sulfato, ele então tem diferentes origens no solo. Pode vir, então, através desse dióxido de enxofre, ele pode vir através de fertilizantes, ele pode vir a partir dos minerais do solo, né? E ele também pode vir na forma de alguns agroquímicos que podem estar trazendo. Uma grande fonte importante são os compostos orgânicos, resíduos de animais e vegetais, que estariam ali, aos poucos, liberando esse sulfato através dos processos de mineralização. Ele também pode ter processos de perda, porque as plantas podem estar absorvendo, ele pode ficar adsorvido nas argilas, ele pode ser lixiviado do perfil. Porém, existe uma parte que a gente merece um destaque em relação a esse enxofre. Por quê? Porque ele pode ter transformações que mudam o seu estado de oxidação. Então, esse sulfato que está amplamente oxidado, ele pode se transformar num sulfeto, que está amplamente reduzido. E isso pode retornar. Então, para olhar para o ciclo de enxofre, não basta a gente olhar ele dessa maneira. Nós precisamos enxergar o ciclo do enxofre destacando os diferentes processos de oxidação e redução que acontecem nesse ciclo. Então, aquele sulfato amplamente oxidado, ele pode ser reduzido e se transformar num sulfeto. E esse sulfeto, por diferentes processos de oxidação, pode retornar a ser um sulfato. Né? E a gente tem aí que destacar que alguns desses processos podem ocorrer de uma maneira, né, sem participação da biota dos seres vivos, mas muitos deles ocorrerão por participação da biota, especificamente dos micro-organismos. Então, a gente tem uma influência grande dos micro-organismos nos processos de oxidação e redução do enxofre. Nós destacaremos alguns deles. Bom, então, se nós vamos destacar esses processos, a gente tem que conhecer um pouco quais são as formas do enxofre, como é que ele fica no solo, como que ele, né, se transforma nesse solo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o solo vai influenciar muito as formas do enxofre. Por quê? Porque essas formas elas serão dependentes das condições do solo e da profundidade do perfil. E a gente destaca principalmente o quê? pH, drenagem, a composição mineralógica do solo e o teor de matéria orgânica. Então, quando a gente observa isso tudo, a gente vai perceber que isso influencia em qual forma de enxofre será predominante. Vai ser uma forma mais oxidada, vai ser uma forma mais reduzida, vai transformar numa forma gasosa, vai ficar numa forma solúvel. Então, a combinação desses fatores, elas influenciam essa forma do enxofre. Bom, a forma inorgânica predominante no solo é a forma oxidada de sulfato, é a forma predominante. Porém, outras formas também são encontradas. Como eu disse, o sulfeto é o mais reduzido, mas a gente tem outras formas intermediárias entre elas. Se o solo ele está num processo de alagado, ele está numa forma onde o nível de oxigênio é baixo, a gente vê um predomínio de quê? Das formas reduzidas. Então, a gente vê o predomínio dos sulfetos. E é interessante a gente entender que os sulfetos eles têm diferentes composições.
tá? Mas elas são composições reduzidas desse enxofre. Num solo calcário, num solo salino, a gente já vê um predomínio de quê? Da forma de sulfato de cálcio. Então, dependendo do solo, a gente vê variações nessa disponibilidade de enxofre. Perdas diversas, né? Como a gente já falou, lixiviação, formação de formas gasosas, uma imobilização temporária na biomassa microbiana, né? A retirada de compostos vegetais, tudo isso pode levar à perda de enxofre do solo. Bom, qual é a principal fonte de enxofre, né, que existe no solo? A gente pode destacar as fontes oriundas dos minerais primários, que envolvem os sulfetos de ferro e o gesso. Então, a gente destaca quem aí? A pirita, uma rocha ígnea que tem aqui o sulfato de ferro. Essa é a principal fonte de enxofre no solo. Por quê? Porque pela ação do intemperismo, isso causa a oxidação dessa rocha. E conforme essa rocha é oxidada, a gente tem a liberação do sulfato. Já em solos calcários, onde o predomínio é de quem? Da gipsita, onde a gente tem o sulfato de cálcio, isso ocorre uma degradação que leva à liberação de cálcio e de sulfato. E por que isso é interessante? Porque justamente esse sulfato é a forma assimilável pelas plantas e pelos micro-organismos, né? Então, esses processos fazem com que o solo libere sulfato, disponibilizando o enxofre para que possa ser utilizado pela biota. Bom, então a gente já vem conversando sobre essa variação na oxidação do enxofre. O enxofre tem formas oxidadas, ele tem formas reduzidas. As formas que se destacam são as formas de sulfato, onde a gente tem o maior estado de oxidação, e o sulfeto. A gente está chamando aqui de sulfídrico, a gente fala do gás sulfídrico, tá? Mas os sulfetos. Então, a gente vê o sulfato com o maior estado de oxidação e o sulfeto com o maior estado de redução. Existem outras formas, mas a gente vai ver que o que mais a gente fala nesse meio do caminho é quem? O enxofre elementar. Tá? Então, ele está no estado intermediário no nível de oxidação desse enxofre. Então, a gente vai destacar principalmente o sulfato, o enxofre elementar e o sulfeto. Bom, e por que é importante a gente entender essa variação no estado de oxidação? Por quê? Porque dependendo da forma que esse enxofre está, os micro-organismos utilizarão esse enxofre de maneira diferente. De um modo geral, a gente pode dizer que o enxofre reduzido, ou seja, o sulfeto, o enxofre elementar, ele vai servir como fonte de elétrons para quem? Para aqueles micro-organismos que vão utilizá-lo para gerar energia metabólica. Então, nesse ponto, os quimiolitotrópicos, quimioautotrópicos, eles se beneficiam. Por quê? Porque um composto reduzido é um composto rico em elétrons. Então, eles vão utilizar esses elétrons para que eles possam produzir energia e, a partir disso, utilizar no seu metabolismo. Especialmente no quê? Na fixação do CO2, já que eles são quimioautotrópicos. Já quando o enxofre está na forma oxidada, aí vai ser o quê? Vai ser o contrário. Então, a gente vai ver que em determinados ambientes, principalmente aqueles ambientes anaeróbios, ou seja, aquelas partes do solo onde ocorre uma baixa disponibilidade de oxigênio, o sulfato ele passa a ser um aceptor alternativo de elétrons. O que quer dizer isso? Então, se está alagado, tem baixa disponibilidade de oxigênio, o sulfato passa a ser utilizado no metabolismo respiratório. Então, ao invés de usar oxigênio,
usa o sulfato. A gente vai ver alguns exemplos disso. Bom, então, com base nisso, entendendo que ele tem essas diferentes formas e que essas formas elas vão ser modificadas em função das condições do solo, em função dos micro-organismos, a gente pode destacar alguns processos de redução e alguns processos de oxidação que envolvem os micro-organismos no solo. Tá? Então, como redução, a gente pode destacar dois processos. Um processo de redução que leva à assimilação. O que quer dizer isso? Os micro-organismos vão usar aquele enxofre inorgânico e vão reduzi-lo, transformando num enxofre orgânico. Esse enxofre orgânico vai estar lá nas biomoléculas, vai estar lá na constituição daquele micro-organismo. E outros processos, onde ele vai usar esse enxofre para fazer processos de redução, ele vai reduzir esse enxofre, porém esse não é um processo assim tão interessante. Por quê? Porque esse é um processo que vai levar a perdas de enxofre. Já o enxofre, quando vai sofrer um processo de oxidação, ou seja, um enxofre que está reduzido e vai passar para formas mais oxidadas, a gente vai ver uma variação nesse processo. Quando que pode ocorrer? Quando que não vai ocorrer? Tá? Então, a gente vai ver essas pequenas variações. Então, vamos começar falando dos processos de redução. Bom, então, só para ficar claro, redução é um ganho de elétron. Então, a gente tem uma molécula que ela tem poucos elétrons, então ela está oxidada, ela vai ganhar elétrons, ela vai se transformar numa molécula reduzida. A gente pode destacar três grandes formas, tá? Só que a gente vai ver que duas delas, elas estão muito próximas uma da outra. Uma forma é a redução assimilativa, ou seja, esse enxofre vai ser reduzido, isso é assimilado, isso é guardado. E outro processo já é uma redução dissimilativa. Essa aqui, ela leva a perdas de enxofre. Então, esse enxofre vai ser reduzido e a gente vai ver que isso não é tão interessante assim. E como é que a gente pode ver essa variação? Por quê? Porque alguns micro-organismos farão essa redução dissimilativa usando o enxofre elementar, enquanto outros farão essa redução dissimilativa usando o sulfato. Bom, então, começando pela redução assimilativa ou assimilatória do enxofre. O que é? Isso nada mais é do que o micro-organismo utilizar o enxofre para compor suas biomoléculas. Então, a gente começou a aula falando que o enxofre é essencial, que ele faz parte de aminoácidos, faz parte de vitaminas, coenzimas. Então, os micro-organismos vão pegar esse enxofre e vão utilizar para compor sua biomolécula. Ou seja, eles vão pegar um enxofre inorgânico e vão transformá-lo num enxofre orgânico. Então, esse enxofre ele vai ser utilizado em processos de biossíntese, de modo que o enxofre inorgânico vai ser transformado em uma molécula orgânica. Aonde que ocorre? Qual é o tipo de ambiente que ocorre? Ele ocorre nos mais diversos ambientes e na maioria dos micro-organismos. Então, a gente assim não tem um local específico, uma condição específica, um grupo específico de micro-organismos para realizar essa redução assimilatória. Por quê? Porque aonde o micro-organismo estiver se desenvolvendo, ele vai precisar utilizar enxofre para compor seu corpo, para compor suas biomoléculas. E uma vez que ele está utilizando isso para o seu próprio metabolismo, para sua própria função, enquanto aquele micro-organismo estiver vivo, a gente vai perceber uma imobilização temporária de enxofre. Então, ele está pegando aquele enxofre, ele está utilizando e temporariamente ele vai imobilizar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo aí de imobilização e a gente vai ver que, na verdade, isso é muito dinâmico, é muito rápido, tá? Então, que isso não costuma ser um problema nos solos.
Essa foi a redução assimilatória. Porém, a gente tem alguns processos de redução dissimilatória. O primeiro exemplo é a respiração de enxofre. Então, o que quer dizer isso? É um processo que ocorre na ausência de oxigênio, é um processo anaeróbico. Então, a gente tem micro-organismos que estão se desenvolvendo em compostos de carbono simples, ou seja, eles estão ali utilizando aquela matéria orgânica que está disponível para eles. Só que se aquele ambiente é um ambiente anaeróbio, com baixa disponibilidade de oxigênio, como que ele vai poder utilizar esse composto orgânico? Como é que ele vai fazer o processo metabólico dele para poder extrair energia? A gente já aprendeu na respiração que a gente precisa o quê? Ao final da cadeia respiratória, precisa ter um aceptor final de elétrons. Então, na ausência de oxigênio, o enxofre passa a ser esse aceptor alternativo. Então, de um modo geral, a respiração de enxofre, ela vai decompor essa matéria orgânica, só que os elétrons serão transferidos para o enxofre elementar, originando uma forma de sulfeto. De modo parecido, a respiração de sulfato é um processo que também ocorre em anaerobiose, também é um processo de redução dissimilatória, só que ao invés de usar o enxofre, quem é que vai ser utilizado? É o sulfato, que vai ser utilizado como aceptor final de elétrons na degradação de compostos orgânicos. Então, percebam, nos dois processos de redução dissimilatória, essa matéria orgânica, esses compostos orgânicos, estarão sendo decompostos, estarão sendo degradados. Só que alguns micro-organismos usam o enxofre elementar como aceptor final de elétrons, enquanto outros utilizam o sulfato como aceptor. E esses que usam o sulfato, eles são em maior número, eles são mais comuns no solo, né? Eles têm um maior destaque. Então, a gente costuma dar um destaque para eles, os micro-organismos redutores de sulfato. Bom, o que a gente pode dizer? Como é que a gente resume, então, isso? Então, esse processo de redução dissimilatória, que pode ocorrer tanto pela respiração de enxofre quanto pela respiração de sulfato, ocorre em micro-organismos que são heterotróficos, eles estão degradando a matéria orgânica, estão degradando compostos orgânicos, e que vão usar um enxofre oxidado como aceptor final de elétrons. Alguns usam o sulfato, outros usam o enxofre, outros usam até outras formas oxidadas de enxofre. Mas o mais interessante é que todos esses vão pegar um enxofre oxidado e vão transformar num enxofre reduzido. Para isso ocorrer, precisamos, então, que não haja oxigênio disponível e que haja a presença de um substrato orgânico. São micro-organismos heterotróficos. Diferentes gêneros podem estar relacionados a esse processo. A gente destaca muito isso que a gente fala assim, desulfomonas, desulfovíbrio, desulfomatomáculo e desulfomonas, que tem uma variação em qual composto ela consegue utilizar. Bom, então, como é que a gente resume isso? Como é que a gente percebe a importância desse processo dissimilatório? Para o micro-organismo, isso é importante, isso é essencial, porque permite a sobrevivência dele naquele ambiente restrito, um ambiente sem oxigênio, mas que ele consegue se manter alternativamente. Bom, todos esses processos levaram à formação de quê? De uma forma de sulfeto. E a gente percebe aqui que esse sulfeto, quando a gente fala sulfeto, a gente se refere tanto ao H2S, HS ou S2. Tá? Então, assim, essas formas aqui, elas são para a gente não ficar tendo que
diferenciar cada um deles, a gente chama coletivamente de sulfeto. Por quê? Porque a gente vai perceber que elas são intercambiáveis entre si. Uma das coisas que fazem elas mudarem é o próprio pH. Então, em solos onde a gente tem um pH, se a gente for pensar, né? Se a gente tiver um solo, um pH abaixo de 7, a gente tem o predomínio do gás sulfídrico. Mas se a gente tiver um solo com pH acima de 7, a gente já teria predomínio dessas formas aqui. Isso aqui, né, é uma coisa que dificilmente a gente vai encontrar. Mas talvez pequenos micronichos isso possa estar ocorrendo no nosso solo. Bom, e por que isso é um problema? Porque o gás sulfídrico, ele é complexo da gente perceber. Ele é tóxico. Então, por ser tóxico, ele vai ser prejudicial aos micro-organismos, prejudicial às plantas. Ele é um gás, então se ele é um gás, ele é uma forma de perda de enxofre, ele vai sair do perfil do solo, tá? E ele pode gerar aí uma série de outros transtornos, tá? Ele pode levar a poluição, corrosão e uma série de outros fatores. Essa redução dissimilatória, por ela ser caracteristicamente anaeróbia, a gente vê destaque em solos alagados, porém, em microssítios anaeróbios, elas podem ocorrer. E como a gente falou que o ciclo do nitrogênio tem bastante similaridade com o ciclo do enxofre, a gente destaca uma coisa, que esse processo de respiração de enxofre, respiração de sulfato, ele é parecido com o quê? Com o processo de respiração de nitrato. Então, existem micro-organismos que usam o nitrato como aceptor alternativo de elétrons. Existem micro-organismos que usam o sulfato. O que ambos têm em comum? Eles levam a processos de perda do elemento. A gente vai gerar formas gasosas que serão perdidas. Então, lá no ciclo do nitrogênio, a gente fala que é um processo de desnitrificação. O nitrogênio volta a ficar na forma de N2, ele volta a ficar na sua forma gasosa. Aqui é um processo que a gente tem essa respiração de sulfato e perde esse composto, ele volta para a forma gasosa. E, além de ocorrer principalmente em ambientes alagados, a gente vai perceber que ele é um processo que depende de compostos orgânicos. Então, normalmente, são solos alagados com alto teor de matéria orgânica. E isso leva aí a uma série de transformações no ambiente. Por quê? Porque esses micro-organismos que utilizam sulfato, eles estão em grande número. São diferentes grupos, tá? Então, quando a gente junta essas duas condições, essa respiração de sulfato, ela vai ocorrer com maior frequência. Bom, isso foi redução. Agora vamos falar um pouquinho dos processos de oxidação. A oxidação, a gente pode entender como o contrário do processo de redução. Então, uma molécula que está cheia de elétrons, ela vai perder elétrons, ela vai ser oxidada, porque ela vai liberar elétrons. Então, os processos de oxidação do enxofre, eles são diferentes quando a gente tem um ambiente em aerobiose, quando a gente tem um ambiente em anaerobiose. Então, a presença de oxigênio influencia nesse processo de oxidação. Ambientes aeróbios, a oxidação do enxofre é feita por um grupo de bactérias que nós chamamos de quimiolitotróficas. Então, o que a gente vai perceber aqui? A gente vai perceber que nessa situação, o enxofre ele é essencial para quê? Ele é essencial por ser uma molécula rica em elétrons
E esses micro-organismos vão tirar esses elétrons para produzir energia. Então, a gente observa que formas reduzidas de enxofre vão ser oxidadas, liberando elétrons. Esses elétrons vão ser utilizados para a produção de energia pelos micro-organismos. E uma das utilizações dessa energia, a principal que a gente destaca, qual é? É que essa energia, que é ATP que está sendo gerado, o poder redutor que está sendo gerado, vai ser utilizado no processo de fixação do CO2. Então, esses micro-organismos quimioautotróficos vão estar fazendo o que a gente chama de quê? De quimiossíntese. Não é fotossíntese, não estão usando a energia luminosa. Eles estão usando a energia que vem de compostos de enxofre. Então, a gente pode destacar algumas coisas aqui, né? A gente observa que micro-organismos vão estar pegando formas reduzidas de enxofre e vão estar oxidando. Vão estar extraindo elétrons para quê? Para a produção de energia. Dependendo do ambiente, a gente vê uma variação nos grupos. Percebam que alguns conseguem fazer em ambos os ambientes. Mas o que a gente tem? Aqui a gente tem um ambiente que ele é caracteristicamente bem aeróbio, enquanto o outro está numa interface ali, a zona ali de transição entre o ambiente anaeróbio para o ambiente aeróbio. Então, seria um ambiente microaeróbio, aerofílico, perdão, onde a gente tem ali uma quantidade reduzida de oxigênio. Tá? Então, diferentes grupos atuam. A gente destaca quem? A gente destaca os tiobacilos, o acidiotiobacillus, né? Essa Beggiatoa. Então, a gente tem diferentes grupos atuando nesse processo. Sendo micro-organismos quimiolitotróficos, a gente pode observar essa variação que está ocorrendo no metabolismo. Então, eles estão pegando esses compostos de enxofre, retirando elétrons para garantir a produção de energia. A maior deles estará fazendo esse processo na presença de oxigênio, porém existe um destaque aqui, o Tiobacillus denitrificans. Por quê? Por que a gente destaca? Porque além dele oxidar esse enxofre, ele está oxidando o enxofre, ele está fazendo um processo de quê? Que ele está reduzindo o nitrogênio. Então, ao invés dele usar o oxigênio, ele usou o nitrato para poder fazer esse processo. Tá? Então, assim, ele é uma exceção. A maior parte dos processos de oxidação do enxofre ocorrem na presença de oxigênio. Esse é uma exceção. Por quê? Porque ele usa o nitrato no lugar do oxigênio. Característica, grupos que estarão fazendo esse processo. Né? A gente destaca esse grupo aqui porque ele é bastante comum na rizosfera do arroz. Então, arroz cultivado, né, sob regime de inundação, a gente tem uma grande probabilidade de processos ocorrendo aí. Bom, só demonstrando como é que é esse processo de quimiossíntese, né? Então, a gente tem o Tiobacillus e ele pega formas de enxofre que estão reduzidas, que estão ricas em elétrons e causa a oxidação. O enxofre ele chega reduzido, ele vai sair oxidado. Esse processo libera energia que é usada no processo de fixação do CO2. O destaque se dá por quê? Porque esse processo que o Tiobacillus faz, ele causa transformações no nosso solo. O principal processo que a gente destaca é o processo de oxidação da pirita.
Então, a pirita vai ser essa rocha que vai ser oxidada pela ação desses micro-organismos. Então, eles vão pegar esse enxofre que está numa forma reduzida e vão oxidá-lo. E esse processo causa a liberação de sulfato no solo. Por isso a sua importância. Muito bem. Então, a gente acabou de ver o processo de transformação do enxofre, a oxidação, que ocorre na presença de oxigênio. Porém, existem micro-organismos que causam a oxidação do enxofre, porém, na ausência de oxigênio. Os micro-organismos que fazem isso já são micro-organismos fotoautotróficos. Opa! Então, agora aqui, o enxofre não vai ser mais a fonte de energia de uma maneira geral. Por quê? Porque se eles são eles estão usando o quê? Eles estão usando a energia luminosa, eles estão fazendo um processo de fotossíntese. Mas então eles vão estar usando o enxofre para quê? A diferença é que ao invés de usar água, se a gente lembra do processo de fotossíntese, a água é a doadora de elétrons. O processo de fotossíntese, o que gera? Gera oxigênio. Por quê? Porque a água reduzida, ela vai liberando seus elétrons, gerando o oxigênio. Muito bem. Só que, nesse processo, quem vai ser utilizado como doador de elétrons não vai ser a água. Então, obviamente, não vai ter a formação de oxigênio, vai ter a formação do enxofre elementar. Então, a gente diz que esses micro-organismos, eles vão gerar uma fotossíntese anoxigênica, uma fotossíntese que não leva à produção de oxigênio. Então, CO2 vai ser transformado numa matéria orgânica, em biomassa. Porém, a gente não usa a água. Os micro-organismos fotoautotróficos que estarão fazendo esse processo, ao invés de usar água, vão usar o enxofre. Por isso, não tem a formação de oxigênio nessa fotossíntese. Bom, qual é o ambiente necessário? Um ambiente que não tem oxigênio, mas que tenha luz e que haja uma forma reduzida de enxofre. Esse enxofre reduzido, ele vai ser oxidado. Então, quais são os micro-organismos que fazem isso? São organismos fotoautotróficos, anaeróbios, eles não toleram oxigênio, por isso o ambiente tem que ser anaeróbio, que vão utilizar o enxofre reduzido como doador de elétrons no processo fotossintético. Alguns grupos ocorrem, mas a gente sempre destaca esses dois grupos aqui, o cloróbio e o cromático. O que essas bactérias têm? Elas são anaeróbias restritas e elas são comumente chamadas de quê? De bactéria verde do enxofre, bactéria púrpura do enxofre. E a gente vê esse processo, como ele gera esse enxofre aqui, elementar. Isso aqui é um cristal, tá? Então, esse cristal que está sendo formado, a bactéria púrpura, ela mantém isso dentro da célula, a cromátil. Enquanto a bactéria verde, a cloróbio, ela deixa isso fora da célula, ela extrai esse enxofre. Então, isso também é interessante, porque é uma forma de aumentar a concentração, modificar nessa concentração desse enxofre no solo. Muito bem. Então, até o momento, a gente destacou, né, a utilização, a gente destacou as formas do enxofre pelo que ele pode ocorrer em função dos micro-organismos. Mas a gente não destacou bem qual é o papel desses micro-organismos, como é que isso interfere no solo. Agora a gente vai falar um pouquinho. Por quê? Porque agora a gente vai falar da mineralização. Então, a mineralização, ela vai ocorrer especificamente por quê?
vai ser feito por heterotróficos, micro-organismos que usam o quê? Material orgânico. Então, a gente tem um enxofre na forma orgânica. E esse material orgânico vai ser utilizado para a produção de energia. Diferentes micro-organismos fazem isso. Diferentes micro-organismos mineralizam a matéria orgânica e permitem a liberação de enxofre, principalmente na forma de sulfato. Bom, então o que a gente percebe? O enxofre que está disponível no solo, ele tem uma relação estreita com o quê? Com os outros compostos. Por quê? Porque o enxofre ele não está solto. O enxofre está na forma orgânica. Perdão, pessoal. Engasguei, que agora está incomodando. Então, esse enxofre, ele está na forma orgânica. Então, ele tem uma estreita relação com os outros elementos. Ele está relacionado com aquela matéria orgânica, com a quantidade de carbono, nitrogênio e fósforo. Quais são as principais formas de enxofre que a gente vai encontrar na matéria orgânica? A gente destaca duas estruturas. O enxofre, que apresenta uma ligação do tipo carbono-enxofre, e os ésteres sulfatados. Bom, quando a gente fala de ligação carbono-enxofre, a gente destaca os aminoácidos. Então, os aminoácidos, eles são a maior proporção desse tipo de enxofre na matéria orgânica. Mas a gente tem outras formas, por exemplo, as vitaminas, os antibióticos, também podem ser fontes para esse enxofre que apresenta essa ligação carbono-enxofre. Já os ésteres sulfatados, onde a gente tem carbono, oxigênio e enxofre, eles tendem a ser a maior parte do enxofre da forma orgânica. Então, eles podem chegar até 75% do enxofre orgânico do solo. Destacando quem? Os sulfatos aromáticos e os glicosinolatos, que são açúcares que apresentam enxofre. Bom, então eu tenho lá a matéria orgânica no solo e vai ser mineralizada. Então a gente pode dizer que na presença de oxigênio, se a gente for observar essa matéria orgânica, pensando no enxofre, a gente vai dizer que ela é mineralizada, decomposta, ocorre um rápido processo de imobilização. Por que rápido? Porque a transformação dos micro-organismos ali, a ciclagem, é rápida. E a gente poderia dizer que é basicamente isso, tá? Mas a gente tem que ver, né, detalhes, a gente não vai parar nossa conversa aqui. Então, quais são os micro-organismos que vão estar atuando? Heterotróficos vão estar trabalhando numa matéria orgânica. Embora o principal sejam processos aeróbios, a gente já destacou alguns processos que podem ocorrer em anaerobiose. Porém, o principal são os processos aeróbios. Ambos, sejam na presença de oxigênio, seja na ausência de oxigênio, em ambos, a oxidação vai permitir a produção de energia. Bom, a maior parte do enxofre orgânico, ele está em que forma? Na forma de éster sulfatados. Olha aqui, na forma de éster sulfatados. E isso faz com que um tipo específico de enzimas seja utilizadas nessa degradação. Então, os micro-organismos apresentam essas enzimas que nós chamamos de sulfatases, que irão degradar esse enxofre orgânico. Por isso que, muitas das vezes, a gente observa o quê? É a análise da transformação da matéria orgânica do solo através da análise da atividade dessa enzima. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o resultado que se obtém com a atividade dessa enzima, ela está correlacionada com a decomposição da matéria orgânica.
Então, se eu quero saber se a matéria orgânica ela está sendo decomposta, se ela está sendo mineralizada, estudar a atividade dessa enzima pode me trazer essa resposta. Tá? E essa mineralização, ela vai estar sendo influenciada pelo quê? Aqueles fatores que a gente fala, diferentes fatores, porém, se quem está fazendo isso são os micro-organismos, aqueles fatores que afetam os micro-organismos vão afetar a decomposição dessa matéria orgânica e mineralização do enxofre. Então, eu preciso saber se o meu composto, se ele tem suprimento de energia, se ele tem todos os elementos necessários para que os micro-organismos possam se desenvolver. A relação CS, a gente vai falar um pouquinho mais, já, mais alguns slides. Por quê? Porque dependendo da abundância do enxofre, isso pode levar a uma imobilização, né? Então, como é que está essa relação CS no composto? Fatores que aí afetam o desenvolvimento dos micro-organismos. Então, a umidade do solo, o pH, a temperatura, potencial redóxito. Então, uma vez que esses fatores permitam o desenvolvimento da microbiota, esses fatores vão permitir a liberação do enxofre. Vegetação é uma fonte que vai acelerar a mineralização. Uma coisa que a gente vai falar ainda bastante, mas a vegetação, principalmente, né, quando a gente fala de rizosfera, estimula a população microbiana. Logo, se aumenta a quantidade de micro-organismos, vai acelerar a mineralização. Já um outro fator que a gente pode pensar é a questão de quê? Da calagem. Por quê? Porque a matéria orgânica está sendo mineralizada, está liberando sulfato, está liberando enxofre. Porém, quando eu faço a calagem, eu estou adicionando o quê? Eu estou adicionando cálcio nesse solo. Então, esse processo de calagem, ele pode fazer com que haja a formação de sulfato de cálcio. E isso vai ficar numa forma insolúvel. Então, isso leva a mascarar os nossos resultados. Porque você pode achar, nossa, não está liberando enxofre. A matéria orgânica não está sendo... Tá sim. Só que o enxofre não está ficando disponível porque ele ficou numa forma insolúvel. Isso. Então, essa mineralização, ela ocorre preferencialmente, né, em aerobiose. Por quê? Porque em aerobiose, o principal produto formado vai ser o sulfato. E o sulfato, ele é a forma que é o quê? Absorvida pelas plantas e pelos micro-organismos. Então, processos de mineralização que levem à formação de sulfato são os desejáveis. Então, a aerobiose permite isso. Tá? Embora outros produtos secundários também sejam formados. Claro, o que está sendo mineralizado é matéria orgânica. Então, não vai liberar só enxofre. Vai liberar nitrogênio, vai liberar fósforo, outros compostos serão formados. Já em anaerobiose, não é um processo tão desejável, por quê? Porque ao invés de formar o sulfato, ele vai formar uma forma o quê? Reduzida de enxofre. Ele ainda vai ter uma forma que vai poder ser eliminada para o ambiente. Então, esse enxofre, ao invés dele ficar no solo, ele vai ser perdido para o ambiente. E a imobilização? Bom, a imobilização é um processo que vai pegar esse enxofre inorgânico e vai transformar num enxofre orgânico. Então, aquele processo que a gente falou de quê? De redução assimilatória. Então, os micro-organismos vão estar utilizando aquele nitrogênio que está ali, vão estar utilizando aquele enxofre que está ali disponível e vão utilizá-lo para compor a sua biomassa. Bom, a ocorrência dessa imobilização, ela tem uma relação com a disponibilidade de enxofre no composto orgânico. Então, normalmente, a gente observa essa relação CS. Por quê?
Porque a gente vai observar que a matéria orgânica do solo, ela normalmente tem uma relação CS de 100 a 1. Então, em média, a gente diz aí de 100 a 1. Mas se a gente destaca os resíduos vegetais, a variabilidade, dependendo do vegetal, é grande. Então, pode ser de 150 a 450, tá? E o que a gente diz? A gente diz que, normalmente, quando a relação CS está entre 200 a 400, não existe problema de imobilização. Por quê? Porque quando a gente está nessa faixa, a gente tem a quantidade suficiente para suprir os micro-organismos e ainda sobrar para os vegetais. Tá? Então, quando a gente tem uma faixa de relação CS superior a 400, a gente tem um risco de imobilização. A maioria dos resíduos vegetais não atinge isso. E quando a gente tem uma relação inferior a 200, é uma relação ótima. Por quê? Porque garante que os micro-organismos usem e ainda sobre enxofre no solo. Bom, então, essa biomassa, esses micro-organismos que estão no solo, eles têm uma importância grande. Por quê? Porque eles vão estar ali transformando aquela matéria orgânica, pegando aquele enxofre, imobilizando temporariamente e liberando. Eles representam uma fração pequena, 1 a 3% do enxofre orgânico total. Porém, a transformação é muito rápida. Então, é um processo lábil que garante essa disponibilidade. Então, a gente saber qual é a quantidade de enxofre que a gente tem nessa biomassa, ela pode ser um indicativo de como é que está aquele solo em relação à disponibilidade de enxofre para os vegetais. Então, a gente tem aí a importância desses micro-organismos por estarem permitindo um aumento na reciclagem desse enxofre. Por quê? Porque quando ele está numa forma orgânica, ele tenderia a ter uma reciclagem lenta. Então, se a gente pensa na reciclagem vegetal, então quanto que o vegetal consegue fazer de reciclagem é lento. Então, os micro-organismos aceleram essa reciclagem do enxofre. Bom, e por que a gente vê aquele teor lá que causa imobilização, que não causa, né? Por quê? Porque a utilização de enxofre pelos micro-organismos, ela é variável. Então, a gente observa que nos micro-organismos, 1 a 10 miligramas por quilo de matéria seca microbiana. Então, se eu tivesse 1 quilo de micro-organismo, 1 a 10 miligramas seriam de enxofre. O que nos dá uma relação CS de 60 a 85 ou de 180 a 230. Então, percebam, a relação CS varia entre bactéria e fungo. Então, a gente vê que as bactérias são mais exigentes que os fungos. Então, a disponibilidade de enxofre tem que ser mantida para que essas bactérias consigam se desenvolver, tá? Bom, já falamos aqui, então, embora a quantidade de enxofre nessa biomassa seja pequena, então os micro-organismos têm pouquinho enxofre, a velocidade de transformação é rápida. E isso permite a disponibilidade no solo. Muito bem, pessoal. Então, essa parte do nosso estudo, a gente olhando, né, o livro de Moreira e Siqueira, a gente vai para o capítulo 7. Esse capítulo está com todos os elementos. E se a gente quiser olhar o livro de microbiologia do solo, a gente já vai para o capítulo 10. Perdão, pessoal, não é capítulo 10 não, que ficou como um fósforo, tá? Eu acho que é o capítulo 11, que é o capítulo do enxofre, tá? Depois dá uma conferidinha, provavelmente é o 11 ou 12 que ele veio na sequência aqui, perdão, tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Obrigadão.